Eles dizem que a história está gravada em pedra. Mas o que você pensaria se encontrasse pedras que parecem ter sido moldadas, como se fossem de argila? Pedras cortadas com perfeição quase impossível e alinhadas como se um engenheiro moderno tivesse desenhado cada detalhe? Isso não é ficção. É realidade. Está na Bolívia. Seu nome é Pumapunku, um lugar que desafia tudo o que acreditamos saber sobre a história antiga. Agora imagine um sítio arqueológico que, à primeira vista, parece apenas um amontoado de blocos caídos. Mas ao se aproximar, cada pedra revela cortes retos como lâminas, ângulos perfeitos de 90 graus, superfícies lisas como vidro. Estamos falando de pedras que pesam entre 40 e 130 toneladas, dispostas como peças de um quebra-cabeça gigante. E aí surge a pergunta: como um povo que não conhecia nem a roda, nem o ferro, conseguiu criar algo assim? Pumapunku faz parte de um complexo maior chamado Tiwanaku, localizado a mais de 3.800 metros acima do nível do mar, no altiplano andino. Só esse detalhe já impressiona. O ar rarefeito dificulta a respiração. O clima é hostil, as noites são congelantes e os dias secos e quentes. Mesmo assim, uma civilização floresceu ali, deixando marcas que até hoje intrigam arqueólogos e engenheiros. O nome Pumapunku significa literalmente portão do Puma, e já carrega em si um simbolismo de passagem de limiar entre mundos. Um dos maiores enigmas do local são as famosas pedras em forma de H. Elas parecem blocos de Lego de pedra, que poderiam ser empilhados e montados de diferentes formas. O encaixe é tão perfeito que não se precisa de argamassa. Algumas pesquisas com scanners a laser mostraram que a margem de erro é inferior a 1 milímetro. É como se estivéssemos olhando para o trabalho de uma indústria moderna. Só que essa indústria teria existido há mais de 1000 anos, talvez muito mais. A ciência tradicional nos diz que a cultura Tiwanaku se desenvolveu entre os anos 500 e 1000 d. Código, tornando-se um dos maiores centros urbanos da América pré-colombiana. Mas Pumapunku não parece se encaixar nesse contexto. Enquanto as outras construções de Tiwanaku seguem padrões conhecidos, Pumapunku se destaca como uma obra completamente fora da curva. É como se tivesse sido feito por mãos diferentes, com um conhecimento muito além do esperado. E aí entra o grande mistério: como eles cortaram pedras tão duras quanto o andesito e o granito, com ferramentas de pedra e bronze. Para se ter uma ideia, o andesito tem dureza próxima do quartzo. Mesmo com instrumentos de ferro, seria difícil trabalhar com essa rocha. Mas oficialmente, os Tiwanaku não tinham ferro. Alguns engenheiros afirmam que os cortes parecem feitos com discos de corte diamantados. Outros sugerem o uso de vibração sonora ou até métodos desconhecidos que poderiam enfraquecer a rocha antes do corte. Mas nada disso é aceito pela arqueologia convencional. E como transportar blocos tão pesados? Muitos vieram de pedreiras localizadas a mais de 60 quilômetros. Isso significaria arrastar toneladas de pedra por terrenos montanhosos, sem rodovias, sem rodas, sem animais de carga adequados. Há quem diga que poderiam ter usado troncos, mas não há florestas densas na região. Outros falam em cordas e alavancas. Mas mesmo assim, é difícil imaginar como mover blocos que superam em peso os vagões de um trem moderno. Algumas hipóteses ousadas sugerem que eles dominavam técnicas hoje perdidas, como a suavização da pedra usando líquidos ou substâncias químicas naturais que poderiam amolecer a rocha temporariamente. Isso explicaria a perfeição dos encaixes. Curiosamente, certas tradições locais falam exatamente disso, que os antigos possuíam o segredo de amolecer a pedra com plantas especiais. Será apenas mito? E quando falamos de mito, a história fica ainda mais intrigante. As lendas andinas contam que Pumapunku foi construído pelos deuses em apenas uma noite. Esses deuses teriam descido do céu e criado a estrutura como um presente para os homens. Muitos associam essa narrativa às teorias de antigos astronautas defendidas por atores como Eric Bondé, Nikan. Para eles, Pumapunku seria evidência de contato extraterrestre, já que a tecnologia usada ali ultrapassa em muito as capacidades humanas da época. Claro, a arqueologia oficial rejeita essas ideias. Para os estudiosos, os Tiwanaku foram uma civilização brilhante, capaz de feitos impressionantes mesmo com recursos limitados. Eles teriam dominado técnicas de escultura, transporte e engenharia que ainda não compreendemos totalmente. Mas mesmo dentro da academia, muitos reconhecem que Pumapunku é um mistério que desafia explicações fáceis. Outro ponto curioso é que algumas pedras
parecem inacabadas. É como se os construtores tivessem abandonado o trabalho de repente. Será que algo aconteceu com a civilização Tiwanaku que interrompeu suas obras? Desastres naturais, mudanças climáticas ou talvez conflitos internos podem ter levado ao colapso repentino. O que resta são ruínas impressionantes, como uma fotografia congelada no tempo. E não é só a engenharia que impressiona. O alinhamento astronômico também chama atenção. Pesquisadores descobriram que algumas estruturas do complexo de Tiwanaku, incluindo Pumapunku, estão alinhadas com eventos solares e lunares importantes. Isso sugere um conhecimento avançado de astronomia. Como um povo sem telescópios conseguiu tamanha precisão? Ao mesmo tempo, há quem veja em Pumapunku um significado espiritual profundo. Talvez não fosse apenas uma construção física, mas um local de iniciação, de contato com o divino, um portal simbólico entre o mundo humano e o mundo dos deuses. Essa ideia ganha força quando lembramos do nome Portão do Puma, já que o puma era considerado um animal sagrado, guardião dos mistérios do universo. Cientistas modernos têm tentado reproduzir a perfeição dos cortes de Pumapunku. Alguns experimentos com ferramentas básicas mostraram resultados fracos, incapazes de atingir a mesma precisão. Com máquinas modernas, o trabalho é possível, mas ainda assim complexo e caro. Isso leva a uma conclusão desconfortável. Ou subestimamos a inteligência dos Tiwanaku, ou realmente havia algo mais em jogo, algo que hoje ainda não entendemos. E talvez seja essa a grande beleza de Pumapunku. Ele nos lembra de que a história é cheia de lacunas. A cada pedra, uma pergunta. A cada corte, um desafio à nossa compreensão. Ele nos faz refletir se não somos arrogantes demais ao pensar que apenas o presente guarda tecnologia avançada. Talvez o passado tenha sido muito mais sofisticado do que imaginamos. Quando você caminha entre aquelas ruínas, sente que está diante de algo que ultrapassa o humano. Não apenas um sítio arqueológico, mas um enigma em pedra. E esse enigma nos provoca até hoje, pedindo respostas que ainda não temos. É como se os construtores tivessem deixado um recado para nós. Vocês ainda não sabem toda a verdade. E a pergunta que ecoa é simples. Será que Pumapunku é prova de uma tecnologia perdida, de um conhecimento ancestral, apagado pelo tempo? Ou será, como alguns acreditam, evidência de que não estávamos sozinhos no passado? A verdade é que, até hoje, ninguém pode responder com certeza. E talvez seja justamente isso que o torna tão fascinante. Pumapunku continua lá, desafiando cientistas, inspirando curiosos e alimentando teorias. Um quebra-cabeça em pedra que nos obriga a olhar para trás com mais respeito e talvez com mais humildade. Porque se o passado é capaz de guardar segredos tão grandes, o que mais ainda não descobrimos? E se você achou Pumapunku impressionante, saiba que este é apenas um dos muitos enigmas espalhados pelo mundo. Existem outros lugares, outras construções impossíveis, outros mistérios que esperam para ser revelados. E no próximo vídeo, nós vamos explorar um deles, mergulhando ainda mais fundo nessa jornada por civilizações perdidas e tecnologias esquecidas.